Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Hoje nós vamos fazer essa capa linda, maravilhosa de livro, tá? Então, olha só, tem um botãozinho tic-tac. Sempre que vocês põem o botãozinho, vocês têm que testar, tá, gente? Tem que testar, faz mais 5 vezes assim, ó, para ver se ele ficou firmão mesmo, tá? Ele é todo revestido de feltro. E como eu tô sem livro aqui, essa aqui é a capa que eu fiz para os meus caderninhos. Eu vou botar como se fosse um livro grosso, tá? Então, olha só, para vocês verem, como se fosse um livro bem grosso. Então, ele cabe livro fino, livro grosso, cadernos, não cadernos universitários. Vou fazer um para caderno universitário, tá? Que aí tem que ser maior, ó. Olha só. E aí, eu fiz essa aba menor, eu explico tudo no passo a passo. E ficou assim, com essa pinturinha feita com stencil à mão, que eu tenho lá no meu Instagram ensinando para vocês. Esse aqui, a altura, eu explico tudo aí no passo a passo. E aí, essa é a peça de hoje. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, então vamos à confecção dessa capa de livro, que é uma gracinha. E você pode fazer, como eu vou mostrar depois ao longo do vídeo, para capa de Bíblia, para aniversário, para o que você quiser. Eu como gosto muito de livros, e aí também fiz para meus caderninhos de receita. Receita de bolo de casa, caseira, né? Como receitas de costura, das coisas que a gente faz, as nossas anotações. Então, eu tenho vários caderninhos e eu fiz as capas também e guardo meus caderninhos dentro das capas, assim como livros e etc. Ok? Eu vou pegar ali para vocês verem os dois que eu já fiz. Ó, essa aqui que eu fiz com o Salmo, né? Então, aqui, no meu Instagram, @ateliêcoisasdarê, eu ensino como pintar com stencil. Vocês vão, compram o stencil pode encomendar pela internet ou em qualquer casa de artesanato tem, né? Então, eu fiz esse daqui para botar Bíblia ou mesmo para casa, né? Isso não importa. É um salmo, tá? Muito lindo. Fiz esse todo em patchwork de retalhinhos, para aproveitar os retalhos. Todos eles eu fiz na manta R1, tá? E esse aqui eu fiz um pouquinho maior, certo? Essa medida aqui é 28 por 22. Essa aqui foi 29 por 23, que eu fiz maior para livro grossão, tá? Mas aí eu acho que 28 por 22 é um bom, com caixinha de leite de 2 por 2, eu acho que fica legal, tá? Bom, e aí, gente, eu resolvi gravar para vocês hoje, como eu mostrei aí no começo, como ficou, né? E agora vem o nosso passo a passo. Aqui é a abinha. Quando eu trabalho com dizeres, como aquele ali do Salmo, vou mostrar para vocês. Aqui, o nosso é esse que nós vamos fazer, ó, tá? Como a gente trabalha com dizeres, a aba não pode ser muito grande, senão vai tapar, certo? Então, o meu molde da aba é 18, eu fiz um moldezinho, tá, gente? Porque isso é muito... Peraí, deixa eu pegar aqui. É muito vendável. Então, eu fiz esse molde, ó, que é 28 por 22,5, para botar manta, porque a manta sempre dá uma encolhida. E a aba é 18 por 10, para quando não tem nenhum dizer, né? Porque aí a aba vem até aqui mais no meio, tá? Mas aí, deixa eu ver só vocês. Mas aí, como eu fiz essa com stencil, também é lindo, olha, aproveite cada minuto, porque o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Muito legal, né? Então, eu fiz esse piquitito aqui. Aí, tirei quantos centímetros? Tirei 6 centímetros, tá? Do total. Então, é 18 por 10. E aqui eu tirei 6 centímetros. Então, ficou o quê? 12 por 10, tá? Que aí ele vai ficar aqui, olha. Certo? Como esse aqui. Ó. Como esse aqui. Tá? Esse, quando eu fiz,
eu mostrei no meu Instagram, vocês podem ir lá e olhar na minha bio, tá? Tem lá o Reels. E agora eu não vou fazer com manta R1, eu vou fazer com nylon acoplado. Bom, então para começar, eu fiz logo a minha aba, aquela do tamanho menorzinho, de 12 por 10, tá? Botei uma mantinha aqui, não é nem a manta, é aquela, eu não sei o nome dessa manta, é uma manta que eu tinha, e eu botei. E aí eu cortei um retângulo maior do que a minha aba, fui lá, botei a mantinha, depois botei o meu molde em cima, frente com frente, risquei, passei uma costura, virei. Agora eu vou dar o pesponto, tá? Aí a gente vai pespontar aqui, com um ponto bem largo, devagar, porque para fazer a curvinha bonitinha, né? E aqui eu vou passar uma costurinha aqui embaixo, só para fechar. Pronto, e ficou assim, certo? Bom, agora, deixa eu cortar aqui esse excesso. Eu não botei, vocês podem, se for manta R1, vai no ferro, aquela coisa que a gente sabe, né? Cola. Como eu vou fazer com o forro de feltro, né? Que eu quero um forro de feltro. Você pode fazer com forro, se eu fiz com tricoline, pode fazer aqui na frente com sintético, pode fazer o que vocês quiserem. Então eu cortei 2 vezes no forro, 2 vezes no principal e vou botar o nylon dublado, que é aquela espuminha com nylon. Como eu não quis, tem 2 opções. Ou vocês jogam uma cola spray, que eu gosto muito, permanente ou reposicionável, tanto faz, e depois vai ser costurado. Ou então, bota a fita dupla face, como eu fiz aqui agora, né? Então, são 2 opções para quem não tem essa cola. Essa cola custa um pouquinho cara, então a opção é botar a fita dupla face, ok? Aí eu vou tirar aqui o papelzinho e vou colar ali no meu espelho, tá? Tirei um e tirei o 2. Só para fixar, para eu poder passar a costurinha a volta toda. Aí eu venho aqui e vou... É claro que eu cortei um pouquinho maior, né? Que depois eu vou refilar, certo? Aí eu venho aqui, deixa eu tirar isso aqui. Venho aqui, ó, e vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui. Pronto, já fixei, tá? Agora eu vou passar uma costurinha a volta toda. Então, eu vou fazer isso quando eu for passar, gente, o ideal é passar antes. Agora, quando eu for passar, não pode esquecer que o ferro não pode ser muito quente, porque a gente está trabalhando com essa espuma. Eu não quero ele muito estruturado, porque eu vou botar feltro, senão ficar muito grosso. Agora, se for tricoline, tem que botar uma manta, tá? Mais grossinha. Aí, tirei esse. E tirei esse. Eu tô com algodão cru. E não se esqueça que algodão tem que molhar antes, porque encolhe. Eu molhei o meu, tá? Então, tem que entender isso, tá, minha gente? Tecido de algodão geralmente encolhe. Então, a gente tem que... Pronto. Agora eu vou fazer o quê? Vou passar uma costurinha aqui a volta toda. E é muito fácil, né? Nossa, aí já tá praticamente pronto, né? É muito fácil. Eu vou passar uma costurinha a volta toda pra gente prender todo mundo aqui. Pra poder refilar. Eu quero fazer um quilt. Tudo bem, pode fazer. Não tem problema nenhum. Na minha bio do Instagram tem vários vídeos que eu ensino a fazer o quilt. Inclusive de quadrados perfeitos. E aqui no YouTube também. Tá? É só vocês garimparem aí que tem. Entra na minha playlist aí. Regina Muniz, Ateliê Coisas da Rê. E vê que vocês têm essa opção. Tá bom? Falei que eu fiz capa para meus livros de receita. Agora falta fazer mais um. Eu tenho 2 caderninhos de receita. E eu vou fazer mais um. Já tenho um ali com vários
vários caderninhos que eu tenho de anotações minhas. Bom, agora nós vamos fazer o quê? Eu vou pegar aqui a parte de trás, tá? Vou, ó, meio, vou dar um piquezinho. Vou pegar minha aba que eu fiz, cadê ela? Aqui. Tá? Vou também marcar o meio. Eu vou botar aqui, olha. Tá? E qual é a frente? É aqui mesmo. Aqui. Pronto. Então vai ser assim, ó. Frente com frente. Eu vou passar uma costura aqui, na beiradinha. Pronto. Agora nós vamos fechar. Frente com frente, muito fácil, né? Já acabando, praticamente acabando. Depois a gente fecha o forro e finaliza aqui. Vou agora ponto 3,5, tá? Pronto, ponto de fechamento. Esse nylon nem precisava forro, né, gente? Mas eu gosto. Então eu vou botar forro sim, vou botar de feltro. Pra ficar bem protegido o meu livro. Se quiser meu livro, eu vou botar à venda. Minha cliente. Aqui embaixo também. Pode, se quiser uma profundidade maior, se o livro for mais grosso, gente, bota 3x3, tá? Esse aqui eu tô botando 2 que eu achei suficiente, mas pode botar 3x3 que fica. Eu já fiz um 3x3 com um livro grossão ali, que ficou ótimo também. Então, fica a dica. Ou 2x2 ou 3x3, tá bom? Aí vocês aqui vai depender. Eu gosto de botar 2x2 e gosto de fazer esse, que acho que fica universal. Tanto você pode usar para livros mais finos, fica um pouquinho largo, mas não tem problema. O importante é proteger, como para livros mais grossos. Aí eu vejo se tá tudo certinho, tá tudo certinho. Agora eu vou fechar meu forro, ó. Eu gosto de fechar primeiro as laterais, sempre faço isso. Qualquer peça que eu faço. Primeiro eu fecho as laterais, depois o fundo. Esse fundo aqui a gente vai deixar um pedacinho para poder desvirar. E faço as caixinhas de leite. Gente, muito fácil, né? Mole, mole, fácil, fácil. Já estamos terminando. Ó, uma costura para lá, uma costura para cá. Quem me acompanha já sabe como é que é, para ficar bem caprichadinho. O principal, vamos virar para o lado direito. Vamos virar tudo para o lado direito. E abre bem as caixinhas de leite. E é isso que eu falo para vocês, olha só. A costura contínua com a costura, tá? Isso é importante. É só alinhar, tem que alinhar bem a costura. Ó, certo? Aí agora a gente vai botar aqui dentro. Certo? Alinha bem tudo. Eu botei 28, que é para dar para um livro grande, livro pequeno, dá caderno grande. Caderno não, o universitário não dá, não. Aí tem que fazer mais longo, aí tem que medir, tá, gente? Eu ainda não medi para caderno universitário, mas boa ideia, vou fazer um para caderno universitário. Depois eu mostro lá nos meus stories, tá? Ou então aqui mesmo, em vídeos curtos. Não, cuidado que o feltro, ele estica, então, tá? Não puxa, não. Trabalhar com feltro é bem complicadinho, porque ele estica muito. Então tem que... Eu tenho vários pedaços de feltro. Na época que eu trabalhava com feltro, eu tenho uma caixa cheia. Então eu uso para forro que eu gosto, que protege, para forro de porta-óculos, para essas coisas assim,
de arranhar, né? Então, eu acho legal. Bom, agora vamos passar uma costurinha a volta toda, tá? Começando aqui pela lateral. Retrocesso no começo, retrocesso no final, tá? Então, bora lá. Acho que tá vendo bem, né? Deixa eu ver se... Tirei um pouquinho da luminosidade para ver se melhora aí a visão de vocês. Gente, vocês vão ver meus vídeos com a marca d'água da Filmora, porque houve um probleminha e agora eles só estão deixando a gente editar com a marca d'água. Então, mas é muito sutil, não dá nem para atrapalhar, não dá nem para atrapalhar, tá? Só para justificar que é uma política aí da Filmora, que é o meu editor, que eu me dou bem com ele, sabe? Então, eu tentei outros, mas eu gostei dele no computador, né? Porque no celular eu uso o CapCut. Mas aqui no computador eu edito pelo Filmora. Aí eu comprei vitalício, agora eles cismaram que vitalício não é vitalício, que agora tem que ser o perpétuo. Aí tá bom, aí eles botam aí a marca d'água, problema deles, não quero nem saber. Aqui no buraquinho, vamos fechar de uma vez, tá? Então eu vou virar assim, ó. Vou virar assim, bainhazinha. Pode botar alfinete, aqui é feltro, né, gente? Pode botar alfinete, pode botar grampinho, pode botar o que vocês quiserem, tá? Eu venho aqui e vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui. Pronto, ó. Boto tudo lá pra dentro. Eu gosto de botar primeiro pra dentro para ver se ficou bom, depois passa a costurinha. Não fiz isso, mas o ideal é fazer. Primeiro bota tudo lá pra dentro, ver se ficou tudo legal, as caixinhas de leite, tarará, tarará. Eu não fiz isso, tá? Já fui logo fechando o buraquinho, mas a gente consegue abrir tudo aqui. Pronto. É só com cuidado. Pronto, ó. Nem estressa. Bota o dedo lá, porque eu gosto de abrir essas caixinhas de leite do forno antes de fechar o buraquinho. Eu não fiz isso. Então façam isso, tá, gente? Façam isso. Primeiro abre lá com o dedo assim, que fica mais fácil depois de assentar. Mas pronto, já sentei. Agora aqui, ó, faz aquela massagenzinha, ó, ó. Essa lapela para cima, tá? Assim. Ó, agora a gente vem aqui, ó, e vamos passar um pesponto bem bonito. Esse pesponto, eu tô com linha branca, o ideal seria mudar para linha verde por trás, gente, mas eu não vou botar não, tá? Então eu tô fazendo um pesponto mais largo da minha máquina, um ponto mais largo. Eu tô com uma máquina industrial, mas costura perfeitamente na máquina doméstica, porque é tecido, e mesmo se fosse sintético, a não ser que seja um sintético muito duro. Aí a agulha 16, que é a agulha que eu uso. Eu até uso 14 às vezes, mas para mim a 16 é a agulha, sabe? Não precisa estar trocando, ela passa no grosso, passa no fino. Então, é beleza. Como eu trabalho com tecido fino, geralmente quando eu trabalho com tricoline eu estruturo, então para mim tá bom assim. A 16 está perfeita. Aí vocês veem aí qual é a melhor agulha para a máquina de vocês, tá? A 14 ou a 16, pega na boca. Pronto, ó. Que bonitinho que ficou isso, gente. Agora aqui, ó, a gente sempre deixa, eu sempre deixo
Podia ter sido até um pouquinho menor. Pode ser com 5 aqui, olha. Aí vocês têm que medir. Mas aí eu vou botar aqui, ó, bem aqui. O botãozinho, e eu deixo esse espaço aqui, que aí vai abrir, né? Quando você bota o livro, ele fica assim, ó. Tá? Assim e assim. Aí aqui você vai botar aqui o livro, não tem nenhum livro aqui, mas depois eu pego um e boto aqui para vocês. Vou botar aqui o botãozinho e aí, minha gente, eu acho que ficou uma graça, né? Então vocês podem fazer de sintético, vocês podem fazer de tricoline, vocês podem fazer com forro plástico, vocês podem fazer com o que vocês quiserem. Aqui eu quis botar um feltro por dentro, que eu achei bacana, fica bem fofinho e ficou linda, ó. Aí eu vou botar aqui o botãozinho Ritas e tá pronta a nossa capinha de livro. E aí, gostaram? Espero que tenha ajudado aí. Façam, me marquem e vendam bastante. Beijo, até a próxima.